Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo iremos aprender a jogar Crusaders: Thy Will Be Done. Em Crusaders, os jogadores encarnam os grão-mestres de ordens militaristas da Idade Medieval, lutando e fazendo com que os seus cavaleiros avancem a ordem na Europa. À medida que os cavaleiros da ordem se espalham pela Europa, os jogadores irão derrotar inimigos, construir novas construções e espalhar a influência de sua ordem até que ela se torne tão poderosa que o rei Filipe de França fique nervoso e eventualmente convença o Papa a desbandar a ordem, assim encerrando o jogo. Se interessou? No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor, confira o link na descrição e divirta-se. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Comece posicionando o mapa no centro da mesa, com o lado apropriado para o número de jogadores. Cada jogador recebe um tabuleiro em sua cor de preferência, junto com todas as peças de mesma cor e um conjunto de áreas de ação. Posicione as 16 construções em seus espaços apropriados e observe que, em 2 espaços de castelo, devem ser posicionados também 2 cavaleiros, um em cada local ao lado do castelo. Selecione aleatoriamente um jogador para ser o primeiro. Ele posiciona o seu conjunto de áreas de ação de maneira aleatória no espaço designado em seu tabuleiro. Certifique-se de que as peças de ação apresentam apenas uma ação. Os outros jogadores devem recriar a mesma ordem em seus próprios tabuleiros. Em seguida, posicione 2 marcadores de ação em cada área de ação. Observe que algumas ordens possuem marcadores de ação a menos ou a mais. Cada jogador recebe também 2 cartões de ordem de cavalaria e escolhe um para si. Observe que algumas ordens afetam a quantidade de marcadores de ação, além de darem a cada jogador uma ação especial ou uma habilidade especial. Na parte de cima do tabuleiro de cada jogador, posicione os 5 marcadores de tropas organizados em ordem crescente de acordo com os numerais romanos da parte de trás, da esquerda para a direita. Separe um marcador de inimigo prussiano e um marcador de inimigo eslavo e os posicione no espaço 3 do trilho de força das respectivas facções. Misture os marcadores restantes com os marcadores de inimigos sarracenos e os posicione em todos os espaços do mapa com esse símbolo de estandarte. Deixe todos os marcadores sarracenos virados para o seu lado oposto. Observe que nem todos os marcadores de inimigos serão usados. Retorne o restante para a caixa. Embaralhe as bases de construções bônus e as posicione nos espaços do tabuleiro com a mesma forma. Em ordem reversa de turno, a começar pelo último jogador, cada jogador seleciona para si um espaço inicial do tabuleiro. Os espaços válidos possuem um ícone de cavaleiro indicado no local. Cada jogador irá colocar o seu cavaleiro que sobra nesse espaço. Deixe próximos do tabuleiro as 6 bases de recompensa por inimigos derrotados e as pilhas de ponto de influência. Observe que num jogo com 2 jogadores, o total de pontos de influência disponível deve somar 140 pontos. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar
Crusaders, Thy Will Be Done. Vamos às regras. Em Crusaders, os jogadores irão alternar entre si, realizando tipos diferentes de ações ou aprimorando sua mancala de ações durante um número indeterminado de rodadas e em busca do maior número de pontos de influência. Em sua vez, um jogador pode optar por realizar uma ação ou por aprimorar uma de suas áreas de ação. Em seguida, o jogador à esquerda dele segue o mesmo processo e assim por diante. As 5 ações disponíveis para um jogador são viagem, recrutamento, cruzada, influência e construção. Para realizar uma ação, um jogador deve possuir ao menos um marcador de ação na área desejada. O número de marcadores de ação representam a força que o jogador possui para realizar uma determinada ação. Em rodadas futuras, os jogadores poderão contar com áreas de ação aprimoradas, que permitem a ele optar por 2 ações diferentes em uma única área. O jogador pode realizar uma ou outra ação, ou então ele pode realizar ambas, mas para isso, ele deve possuir ao menos um marcador de ação alocado em cada ação do mesmo área de ação. O jogador seleciona qual ordem irá resolver as ações de uma mesma área de ação. Uma ação não pode ser interrompida para que outra seja realizada. O jogador deve concluir a ação completamente antes de realizar a próxima. Após realizar uma determinada ação, o jogador deve distribuir todos os marcadores de ação que se encontrem naquela área de ação. Começando pela próxima área de ação, em sentido horário, o jogador deixa um marcador de ação em cada próxima área até que todos os marcadores tenham sido distribuídos. Por exemplo, caso o jogador laranja realize a ação viajar, ele deveria pegar os 2 marcadores de ação que possui e movê-los em sentido horário para as próximas áreas, deixando assim um marcador na área de recrutamento e outro marcador na área de viagem. Vejamos cada uma das ações em detalhes. Viagem. O jogador pode mover os seus cavaleiros no tabuleiro um número de espaços de acordo com a força da ação. Por exemplo, o cavaleiro laranja havia utilizado a ação viagem com 2 pontos de força. Isso permite a ele mover o cavaleiro dele 2 espaços. Um jogador pode ocupar qualquer região do tabuleiro, e cavaleiros adversários não impedem que um jogador mova o seu cavaleiro para a mesma região. No entanto, deixar uma região que possui um cavaleiro adversário ou um marcador de inimigo custa 1 ponto de movimento a mais para um jogador. Caso possua mais de um cavaleiro, o jogador pode distribuir a sua força de ação com os 2 ou mais cavaleiros que possuir. Um cavaleiro poderia andar um espaço e o outro andar um espaço, um cavaleiro poderia andar 2 espaços, caso ele tivesse 3 pontos, um cavaleiro poderia andar 2 e o outro 1, e assim por diante. Recrutamento. O jogador pode pagar o custo de recrutamento da tropa de menor nível na parte superior de seu tabuleiro para recrutá-la, ou seja, virar aquela tropa para cima. As primeiras tropas possuem um custo de 3, a segunda tropa possui um custo de 4 e assim por diante. Ao recrutar uma tropa, o jogador recebe uma quantidade de pontos de influência igual ao nível da tropa recrutada. As tropas apresentam o símbolo de ação de cruzada. Isso significa que o jogador recebe um bônus de força para cada tropa recrutada todas as vezes que realizar a ação cruzada. Cruzada. O jogador pode selecionar uma região do tabuleiro que contenha um de seus cavaleiros e um marcador de inimigo. Caso a força do cavaleiro, ou seja, a força da ação mais o bônus que o jogador possui, seja maior ou igual à força do adversário, a cruzada foi bem sucedida.
A força dos prussianos e dos eslavos é indicada pela posição do respectivo marcador no trilho de força, à direita do tabuleiro. Ambos os inimigos começam com 3 pontos de força. Após derrotar um inimigo, o jogador deve coletar um número de pontos de influência igual à força do inimigo e posicionar o marcador dele à frente de seu tabuleiro pessoal. Estes marcadores serão utilizados para a pontuação ao final do jogo. Em seguida, o jogador deve aumentar em 1 ponto a força do inimigo derrotado. Os sarracenos sempre possuem 6 pontos de força. Ao derrotar um sarraceno, um jogador deve optar por coletar 3 pontos de influência ou construir a sua próxima construção, na mesma região em que seu cavaleiro se encontra e do mesmo tipo indicado no marcador do inimigo sarraceno. Ao fazê-lo, o jogador recebe a pontuação de influência igual ao nível da construção. Por exemplo, o jogador roxo poderia derrotar este inimigo sarraceno, optando ou por 3 pontos de influência, ou então por colocar a sua primeira igreja de sua fila de construção neste mesmo espaço. Ao fazer isto, esse jogador recebe 1 ponto por ser o primeiro nível da construção. Além disso, ele coleta também o marcador de inimigo. Influência. Esta ação é a maneira mais fácil e direta de receber pontos de influência. O jogador recebe um número de pontos de influência igual à força da ação mais o bônus de suas igrejas, fazendas ou bancos. Por exemplo, o jogador laranja poderia coletar 2 pontos de influência ao realizar esta ação. Construção. Esta ação permite ao jogador selecionar uma construção e a posicionar em um espaço ocupado por seu cavaleiro. O jogador deve iniciar pelas construções de menor nível e o custo para fazer a construção está indicado no espaço imediatamente abaixo da própria construção. Observe que alguns espaços no tabuleiro reduzem o custo de construção de determinadas construções, indicadas pelos hexágonos cinza com -1 ou -2 nele. Por exemplo, este espaço concede a um jogador que construir ali um banco um desconto de 2 pontos. Ao concluir a ação, o jogador recebe um número de pontos de influência igual ao nível da construção erguida. Além disso, certos espaços também conferem influência extra para determinadas construções feitas na região, como por exemplo, este mesmo espaço concederia a um jogador que construir nele um banco ou um castelo mais 1 ponto de influência. Então, por exemplo, um jogador que construísse um banco nesta região receberia 2 pontos de desconto para a construção e 1 ponto de influência por ter construído um banco. Caso o jogador desbloqueie um cavaleiro, este deve ser posicionado no mesmo espaço que o castelo construído. Os espaços de construção do tabuleiro do jogador concedem bônus de ação que sempre estão ativos. Ao realizar uma ação, o jogador recebe um bônus de força igual a todos os símbolos daquele tipo revelados em seu tabuleiro. Note que cada espaço do tabuleiro comporta apenas uma construção. Aprimorar a área de ação. Ao invés de realizar uma ação, o jogador pode optar por atualizar uma de suas áreas de ação. Para isso, ele deve remover todos os marcadores de ação que se encontram sobre a área selecionada, caso haja, virá-la para o seu lado oposto e, em seguida,
retornar com todos os marcadores de ação para a mesma área de ação. Por fim, o jogador pode optar por redistribuir os marcadores de ação de qualquer área, não necessariamente aquela que acaba de ser atualizada. Passar a vez. Como ação opcional, nos raros casos em que o jogador se encontre sem ações úteis para realizar, ele pode optar por passar a sua vez. O jogador deve então selecionar uma de suas áreas de ação e redistribuir os marcadores normalmente, como se tivesse realizado uma ação. Fim do jogo. Quando o último marcador de influência do fornecimento for coletado, complete a rodada e então o jogo chega ao fim. Caso os jogadores ainda precisem coletar mais pontos de ação, eles podem fazer através dos marcadores que ficaram de fora do jogo. Verifique qual jogador derrotou a maior quantidade de inimigos de cada tipo e atribua a ele um marcador de pontuação extra referente ao adversário. Em caso de empate, vire o marcador para o seu lado oposto e atribua a cada jogador empatado aquela pontuação. Em seguida, repita o mesmo processo para o segundo jogador com mais adversários coletados. Faça isso para cada um dos 3 tipos de inimigos do jogo. Agora, cada jogador deve pontuar cada um dos critérios de pontuação das construções de nível 4, liberado em seu tabuleiro pessoal. Os jogadores recebem 4 pontos de influência para cada conjunto de 3 adversários diferentes para o castelo nível 4. 6 pontos de influência para uma igreja nível 4. 1 ponto de influência para cada cavaleiro e tropa recrutada para a fazenda nível 4. E, por fim, 4 pontos de influência por cada construção nível 4 para o banco nível 4, incluindo ela. O jogador que obtiver a maior quantidade de pontos de influência é considerado o vencedor. Neste vídeo, ensinamos a jogar Crusaders, Thy Will Be Done, por Seth Jaffe. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!